Hoje, nós faremos uma viagem na história e conheceremos a história da música. A origem da música em si é muito difícil de determinar, porque é provável que ela tenha começado com cantos, batendo palmas ou batendo as mãos em diferentes superfícies. O problema é que não há registro arqueológico. No entanto, entre pelo menos 60 ou 30 mil anos atrás, os humanos antigos experimentaram um tipo de explosão cultural. Eles começaram a criar arte na forma de pinturas nas paredes das cavernas, joias e ornamentos, e a fazer cerimônias para enterrar seus mortos. Se assumirmos que essa nova forma de comportamento reflete o surgimento da intencionalidade, a música também deve ter surgido pelo menos durante esse período. Muitos cientistas acreditam que uma cultura musical teria ajudado as espécies humanas pré-históricas a sobreviver porque a música coordena emoções, ajuda a comunicar mensagens importantes, motiva as pessoas a se identificarem com um grupo e motiva os indivíduos a apoiar outros membros do grupo. Um componente importante da música é o ritmo. Então, nossos ancestrais podem ter criado música rítmica batendo palmas. Isso pode estar relacionado aos primeiros instrumentos musicais, quando alguém percebeu que bater pedras ou paus não machuca tanto as mãos. As primeiras formas de música eram provavelmente baseadas em bateria, sendo os instrumentos de percussão os mais prontamente disponíveis na época. Ou seja, pedras, paus. É provável que muitos desses instrumentos tenham sido feitos de materiais macios, como madeira ou junco, e por isso não sobreviveram. O que sobreviveu são os tubos ósseos. Algumas das mais antigas já encontradas são feitas de ossos de cisnes e asas de abutre. Um dos instrumentos musicais mais antigos já descoberto é a flauta Dave Baby, descoberta em uma caverna na Eslovênia em 1995. Essa flauta é um pedaço de fêmur de urso com datação estimada em cerca de 43 mil anos e tem buracos escavados em intervalos compatíveis com uma escala musical. Embora exista alguma polêmica sobre se de fato o objeto é uma flauta e, portanto, o instrumento musical mais antigo, a forma natural do fêmur esquerdo escolhido e o trabalho aplicado nele de modo que a empunhadura esteja perfeitamente adaptada para alguém que seja destro. Sendo assim, seu formato não pode ser obra do mero acaso. Apesar de ser pelo menos 10 mil anos mais antiga que outras flautas encontradas no Paleolítico produzidas pelo Homo sapiens moderno, ela é significativamente mais capaz em termos de possibilidades sonoras. O grande problema é que esse objeto é bastante contestado. Muitos questionam que os furos são de processos naturais. Porém, 3 flautas foram encontradas na Alemanha e é de pelo menos 35 mil anos, e essas, segundo os pesquisadores, são incontestáveis. Entre os instrumentos musicais, a flauta mais bem preservada foi escavada em osso de 20 centímetros de comprimento da asa de um abutre e tem 5 buracos para serem tapados com os dedos e 2 aberturas em V que teriam sido usadas para assoprar. Os arqueólogos também encontraram pedaços de outras 2 flautas de marfim que os cientistas acreditam ser de mamutes. Pensa-se que esses instrumentos mais simples tenham sido usados em cerimônias. Não havia notação ou escrita desse tipo de música e seus sons só podem ser extrapolados da música de índios sul-americanos e africanos que ainda aderem a alguma das práticas religiosas antigas. Quanto aos instrumentos mais avançados, sua evolução foi lenta e constante. Sabe-se que os egípcios haviam criado harpas e flautas. A verdade é que os egípcios sempre gostaram de música. Amavam bem antes da invenção de qualquer instrumento, quando ainda só sabiam bater com as mãos ao ritmo da voz. A Grécia era a raiz de toda a arte clássica, por isso não é coincidência que a música clássica esteja enraizada nas inovações gregas. Naquela época, existia um homem chamado Pitágoras que fez descobertas muito importantes para a matemática e para a música. Ele dissecou a música como uma ciência e desenvolveu a pedra angular da música moderna, a escala de oitavas. A importância deste evento é óbvia. A música era uma paixão dos gregos. Com o excesso de tempo livre, graças ao trabalho escravo, eles foram capazes de cultivar grandes habilidades artísticas. Foi na Grécia que os primeiros tijolos da fundação da teoria musical foram lançados.
O canto gregoriano é a forma mais antiga da música sacra que existe na igreja. Ele surgiu quando os primeiros cristãos eram obrigados a realizar o culto nas catacumbas, por causa das perseguições. Ali, eles expressavam suas vozes em tons baixos para não se permitir ouvir pelos inimigos da fé, rezando com toda a espiritualidade e sensibilidade as orações em forma de música. Nesse tempo, o Papa São Gregório Magno declarou oficial esse tipo de música para as partes da missa. Por isso, em sua homenagem, essa música passou a se chamar Canto Gregoriano. Esse mesmo Papa criou o grupo de cantores que se dedicava exclusivamente às basílicas romanas, dando início assim à Escola de Canto, que contribuiu enormemente para o desenvolvimento do canto gregoriano. A maioria das músicas criadas após a queda de Roma foi encomendada pela Igreja. Os líderes da religião católica têm uma longa história de envolvimento, para o bem ou para o mal, com as artes musicais. A notação musical começou a surgir primeiro com a função de auxiliar a memória de quem cantava e só mais tarde se tornou cada vez mais precisa. Primeiramente, eram colocadas pequenas marcas junto das palavras indicando o tipo de movimento sonoro a cantar. Essas marcas chamavam-se neumas. No início do Renascimento, em 1465, a impressora foi usada pela primeira vez para imprimir música. Usando uma prensa, um compositor poderia organizar suas peças e lucrar com elas com grande facilidade. Em 1490, os escritos de Boécio sobre a ópera foram republicados em italiano. Com o início do Renascimento, as regras de música estavam prestes a mudar drasticamente. Este foi o começo de uma nova era iluminada que mostraria algumas das maiores mentes musicais já produzidas. A história da música neste momento é melhor contada pelos estilos que surgiram e pelos compositores que viveram após o Renascimento. A partir do século XVII, o movimento barroco promove mudanças marcantes no cenário musical. Foi um período bastante fértil e importante para a música ocidental e apresentava novos contornos tonais com a utilização do modo jônico e o modo eólio. No classicismo, que corresponde ao período em torno de 1750 e 1830, a música adquire objetividade, equilíbrio e clareza formal, conceitos já utilizados na Grécia Antiga. Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganharam ainda mais destaque. O piano toma o lugar do cravo e novas estruturas musicais são criadas, como a sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. No século XIX, o movimento cultural que surgiu na Europa foi o romantismo. A música predominante tinha como qualidades a liberdade e a fluidez, e primava também pela intensidade e vigor emocional. Esse período musical é inaugurado pelo compositor alemão Beethoven com a Sinfonia número 3. No século XX, a música ganha nova roupagem e uma grande transformação ocorre com o surgimento do rádio. Novas tecnologias e suportes para gravação e divulgação musical ajudam a popularizar essa linhagem artística e projetar cantores e compositores, já que eles não dependiam somente dos concertos musicais. Com uma cartela de opções mais variadas, o público começa a ter contato com outros tipos de músicas. A tecnologia vem transformando absolutamente tudo ao nosso redor. A forma como nos comunicamos, o jeito de consumir conteúdo, o compartilhamento de histórias diárias e, claro, a forma como conhecemos artistas e ouvimos música. A indústria fonográfica mudou muito com a facilidade de distribuição, comercialização e divulgação. Isso criou novos serviços, novas demandas e, ao mesmo tempo, matou alguns dos antigos hábitos de consumo das últimas décadas.